Olá, pessoal. A gente vai dar seguimento, então, às informações que a gente já aprendeu, lembrando algumas, complementando outras, importante, tá? Lembrando os polígonos, então. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e formadas por sucessivos segmentos de reta, que são os lados. Eles possuem vértices, lados, diagonais e ângulos internos, tá? A gente já falou sobre, acho que talvez diagonal eu não falei com vocês, mas eu creio que vocês saibam o que significa, senão eu mostro mais adiante numa figura aqui, tá? Quando um polígono possui todos os ângulos internos iguais e todos os lados iguais, ele é chamado de polígono regular, tá? Ele vira um polígono regular porque tem todos os lados e todos os ângulos iguais, certo? Seguindo então. Alguns polígonos regulares, e aqui eu vou demonstrar para vocês. Ó, nós já conhecemos eles, a gente só está dando nomes e regras para identificar. O quadrado, ele é um quadrilátero regular. Então, quadrado, vocês conhecem. Ele possui todos os lados iguais, isso já é uma característica que vocês conhecem, tá? E todos os ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos iguais. Sempre que o ângulo é de 90 graus, a gente representa com esse símbolo de um quadradinho com um ponto no meio, né? E ele lembra uma... na verdade, ele é formado, então, por duas retas perpendiculares, né? Importante. Se a gente observar, então, que o quadrado possui 4 lados e, por consequência, 4 vértices que formam o ângulo de 90 graus, somando os ângulos dos quatro pontas do quadrado, a gente tem que a soma dos ângulos internos totalizam 360 graus. Ângulos internos é o que está dentro da figura plana, né? Aqui dentro e fora seria isso aqui o ângulo, tá? Nós estamos falando do ângulo interno. Ângulo interno, 90 graus. São 4 ângulos de 90 graus que totalizam 360 graus. Outro polígono regular. Observem aqui, quantos lados tem nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é um hexágono. Olhem aqui comigo. O hexágono regular, ele possui 6 lados iguais, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, e todos os 6 ângulos também são iguais, 120 graus cada um. Para que ele possa ter todos os lados iguais, os ângulos precisam também ser iguais. E se nós somarmos os ângulos internos de um hexágono regular, totaliza em 720 graus, tá? Isso são informações importantes, tá? Entender por que tem 720 graus, por que tem 360 graus. Agora observem num triângulo. O triângulo, ele é um triângulo regular, né? Nós estamos falando de polígonos regulares. O triângulo, então, é uma figura geométrica de 3 lados, ou seja, um polígono, né? Ele possui, então, 3 lados iguais, porque para ser regular os lados precisam ser iguais. E os 3 ângulos que compõem este triângulo, cada um deles tem 60 graus, totalizando 180 graus, porque 60 mais 60 mais 60 totaliza 180 graus. Então, o triângulo regular tem todos os ângulos iguais e totaliza 180 graus dentro dele, tá? Agora, uma coisa importante, já que estamos falando do triângulo aqui.
nós vamos ver sobre os tipos de triângulo, as classificações dos triângulos. Ó. Como já sabemos, triângulos são polígonos de 3 lados e podem ser classificados por características de lados e dos ângulos. Isso a gente não sabe, a gente está aprendendo. Então, observe, existe a classificação quanto aos lados e a classificação quanto aos ângulos. A classificação quanto aos lados. Olha aqui comigo. O triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos de um triângulo equilátero também são congruentes. O que é congruente mesmo? Nós vimos esse termo na outra aula. Congruente é quando os ângulos são iguais, tá? Então, aqui, o que está escrito aqui? Que o segmento de A até B, ó, A até B, é congruente ao segmento B até C e é congruente, esse aqui é o símbolo de congruência, né? Ao segmento de A até C. Ou seja, esse risquinho que está aqui, ele representa a ideia de congruência. E ele diz que esse triângulo possui os 3 lados iguais. O nome desse tipo de triângulo com lados iguais e ângulos iguais é triângulo equilátero. Ele faz parte dos polígonos regulares, mas ele tem uma nomenclatura especial porque o triângulo tem mais tipos, né? Então, a gente acaba classificando com outros nomes. Olhem aqui esse outro triângulo. É o triângulo isósceles. Ele tem 2 lados, tem a mesma medida. Esse lado aqui e esse lado aqui tem a mesma medida. Os 2 ângulos internos formados pelos lados da mesma medida e o terceiro lado também são congruentes. Como assim? Ó, esse lado aqui é igual a esse lado e esse lado que é diferente forma o mesmo ângulo que aqui, ó. Esses 2 ângulos são iguais, tá? Então, quando ângulos são iguais, quando o lado é igual, a gente usa um risquinho para sinalizar. Então, aqui tem um risquinho, ele tem um tamanho, e aqui tem 2 risquinhos, ele tem outro tamanho. Perceba que aqui e aqui ele tem 2 risquinhos, ou seja, esses 2 lados são iguais. O ângulo, aqui é uma voltinha só do ângulo, e aqui também são ângulos iguais. E aqui são 2 voltinhas. Está um pouquinho tremida essa imagem aqui. Eu vou tentar melhorar ela para vocês visualizarem depois, tá? Mas então, o triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um lado diferente. E 2 ângulos iguais e um ângulo diferente, tá? Então, seria uma característica do triângulo isósceles. E aqui nós estamos classificando com relação, na verdade, com relação principalmente aos lados, né? Depois vocês vão ver que tem mais uma observação a fazer. Ó, um triângulo escaleno. Os 3 lados têm medidas completamente diferentes. Aqui tem um risquinho, aqui tem 2 risquinhos e aqui tem 3 risquinhos, ou seja, são medidas diferentes. Nesse caso, os 3 ângulos internos também têm medidas diferentes. Cada um dos ângulos vai ter medidas diferentes, tá? Então, classificação dos triângulos quanto aos lados é triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, tá? Agora, quando a gente vai classificar com relação aos ângulos, tá? Mas a gente já falou de ângulo ali antes, tá? Mas olhem aqui comigo, tá? Lembrando, o triângulo, isso é padrão. Todo triângulo, ele tem um total de 180 graus entre os ângulos internos dele, tá? Lembra lá no triângulo regular, a gente tinha todos os ângulos de 90 graus e, por consequência, todos os ângulos de 60 graus, por consequência, eram ângulos iguais, né? E
somando 60, 60 e 60 dava 180, né? Então, isso é uma regra. Todo triângulo tem 180 graus de ângulo interno, tá? Agora, falando sobre a classificação do triângulo a partir dos ângulos. Triângulo acutângulo. O nome é dado ao triângulo que tem 3 ângulos internos agudos. Lembra que a gente viu isso na outra aula? Os tipos de ângulo, né? O ângulo reto, o ângulo agudo, a gente viu? Então, a gente está agora aplicando aquilo que a gente trabalhou. Por isso que é importante essa leitura de vocês. Eu posso mostrar, posso explicar, mas é importante a fixação ou saber onde consultar esses termos, né? Então, o que quer dizer quando ângulos internos são agudos? Eles têm a medida menor que 90 graus. Agudo é quando o ângulo é um pouquinho mais fechado e ele é menor, ó, 90 graus seria então um L, né? Formaria 90 graus, menor que 90 graus seria então o ângulo, deixa eu botar mais para perto da parede, ó. 90 graus seria o mais reto, né? Seria de uma forma mais reta. Vamos pegar a régua, acho que fica melhor, ó. 90 graus, aqui retinho. E aí a gente reduz pra cá, vou botar para esse lado. Ó, vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então, qualquer coisa menor, tô considerando esse lado aqui. Não, peraí, eu tô até trocada. Esse lado aqui, tá? Então, tô considerando esse lado aqui. Então, eu vou reduzir, reduzo, reduzo, reduzo. E, por consequência, eu tenho ângulos menores que 90 graus. Aqui é 90 e aqui vai diminuindo, né? A gente tem que cuidar o lado que a gente está cuidando. Ó, vamos botar aqui na régua, então. Fica mais fácil, né? Ó, aqui é o ângulo de 90 graus. Para cá, aqui. A gente reduzir, diminui, é menos que 90. Se eu abrir mais, é maior que 90, tá? É isso que define as aberturas do ângulo. Ângulos agudos são menores que 90 graus, tá? Agora, seguindo aqui, então, o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, o nome já diz. Ele tem, então, em um dos ângulos, ele vai ter sua medida de 90 graus. Um dos ângulos internos é reto. É um ângulo reto que tem, então, a medida de 90 graus, tá? Os outros, por consequência, eles somados aos 90, vai chegar a 180 graus. Isso é uma regra e sempre vai ser. E por fim, aqui, então, o triângulo obtusângulo. Nossa, que nome feio, né? Sim, é um nome bem feio. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que um dos ângulos internos é obtuso. Lembra, nós aprendemos? Agudo, reto e obtuso. Agudo menor que 90, obtuso maior que 90 e o reto, então, é o das linhas perpendiculares. E aqui, então, o obtuso, percebam que aqui, ó, se eu traçar uma linha reta aqui, ele seria um ângulo de 90 graus. Então, para um ângulo obtuso, ele é mais aberto do que 90 graus. E aí, um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, sua medida é maior que 90, porém, tem que ser menor que 180 graus. Lembrando, 180 graus seria o ângulo nulo, né? Aquele que aqui é só uma reta e ele faria toda a volta aqui, tá? Gente, isso aqui são nomes, nomenclaturas importantes. Não é uma questão assim, é bom decorar, sim, a gente vai ter avaliação, sim, a gente vai falar mais sobre isso, sim, bastante. Mas é importante vocês conhecerem, entenderem o que quer dizer, principalmente entenderem o que é um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso, para que a gente consiga fazer essa associação dos tipos de triângulo, que é importante, e mais adiante a gente vai fazer uso disso. E quem não tiver essa referência fica mais difícil de entender.
decorar às vezes não é o melhor caminho, mas entender por que um triângulo é retângulo, né, que tem um lado que é 90 graus, entender o que é o ângulo agudo e o que é o ângulo obtuso, e trazer para a ideia, ó, obtusângulo leva à ideia do ângulo obtuso. Então, é um triângulo com um ângulo obtuso. Acutângulo, ele é agudo, né? A de agudo, de repente, é uma associação para se fazer. E tem que entender a questão das aberturas do ângulo que nós falamos na outra aula, tá? Importante fazer essa leitura. Eu sugiro, inclusive, que vocês releiam todo o conteúdo. Se acharem necessário, assistam de novo o vídeo, não tem problema nenhum. E hoje a aula era dentro disso aqui. Na próxima a gente conversa um pouquinho mais sobre geometria, tá? Um abraço a todos e até a